O novo superintendente do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, IDACE, João Alfredo, está com o pé na estrada para definir a agenda a ser construída até 31 de dezembro de 2023. Com experiência na atividade parlamentar, após exercer mandatos na Câmara Municipal de Fortaleza, na Assembleia Legislativa e Câmara Federal, João Alfredo, que é advogado com militância na área dos direitos humanos, assumiu o comando do IDACE há pouco mais de um mês e tem pela frente como um dos principais desafios a ampliação do número de famílias com o título de propriedade de terra. Ao conversar com a reportagem do jornal Alerta Geral, João Alfredo fala sobre as primeiras ações com foco no orçamento e reorganização dos escritórios do IDACE no interior do Ceará. Ex-deputado estadual João Alfredo, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Inicialmente, quero dizer que é um prazer conversar com você e com toda essa gama imensa de ouvintes que você tem, até porque seu programa também é um programa de utilidade pública, é um programa de informação muito importante para o trabalhador, para o homem do campo, que no final das contas é a missão do próprio IDACE. E aí eu queria começar falando um pouco disso, Eu cheguei ao IDACE há apenas 46 dias, um mês e 10 dias. Infelizmente, por razões de natureza política, o governo ainda no início, estruturando, e o fato é que, mesmo o governo tendo sido iniciado em janeiro, eu só assumi o IDACE, só tomei posse no IDACE no dia 10 de março. Então, foi um período em que nós estamos aqui reestruturando no sentido da nova gestão. O órgão é um órgão antigo, um órgão de mais de 44 anos de existência, é um órgão que tem um trabalho e um serviço prestado muito importante à sociedade cearense, principalmente aos agricultores familiares, aos trabalhadores rurais, mas, no entanto, a minha nova diretoria, ela só saiu também agora, há 2 dias atrás, E ao passo que, só justificando aqui, ao passo que também nesse tempo nós tivemos que correr com o planejamento das nossas ações, dos nossos recursos, no orçamento para esse ano, em reunião com o governador, Estamos também debatendo o plano plurianual e estamos vamos reorganizar também os escritórios regionais. Isso sem deixar de parar o trabalho, o serviço do IDACE. Quanto à agenda a ser cumprida em 2023, superintendente João Alfredo, como será a política de regularização fundiária com a distribuição de títulos de terra? O trabalho do IDACE tem um programa que é um programa maior, que é o programa da universalização da malha fundiária, que é a regularização fundiária de todos os pequenos agricultores que ainda não têm título, não têm documento da sua terra. Então, nós já temos mais de 77% do território cearense já, vamos dizer, com esse trabalho realizado de regularização fundiária. Nesse momento que a gente está conversando, tem uma equipe trabalhando no Cariri e depois, então, vamos passar para Ibiapaba, Maciço de Baturité e região metropolitana de Fortaleza. E, evidentemente, aqui e acolá, tá certo, há casos pontuais que o IDACE tem que atender. Então, essa é a situação, tá certo? Mas nesse caso, João Alfredo, nós temos aí já uma programação de títulos a serem entregues pelo IDACE? Os novos títulos estão sendo efetivamente confeccionados, Esses títulos têm que ter a minha assinatura, a assinatura do governador e a assinatura do secretário de Desenvolvimento Agrário, Na verdade, a assinatura do secretário de Desenvolvimento Agrário e do governador é uma chancela, como se fosse um carimbo, tá certo, que se coloca naquele título. E nós, como houve a mudança, a mudança do governador, a mudança do secretário, a mudança do presidente, do superintendente do IDACE, que sou eu, tá certo? Nós estamos organizando isso. Junte-se a isso o fato que a gente está na época do inverno. Por que eu fiz essa longa introdução? Até peço desculpas aos ouvintes por isso. É porque eu acredito que depois que nós tivermos tudo isso organizado, a ideia é que, a partir do
segundo semestre, a gente vai fazer essa distribuição de títulos, né? De títulos, né, novos, né, nesses municípios. Você está acompanhando as declarações do superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará, IDACE, porque nós recebemos mensagens aqui de ouvintes no interior do Ceará com pedidos de informações sobre o cronograma de entrega de títulos de terra pelo governo do estado. Outra informação que também recebemos é que muitas prefeituras, superintendente João Alfredo, deixaram de entregar esses títulos nas parcerias com o governo do estado. Nessa situação, são quantos mil títulos recolhidos ou devolvidos ao IDACE pelas prefeituras do Ceará? Nós temos boa quantidade de títulos aqui, ou títulos novos, ou títulos que foram, né, devolvidos pelas prefeituras. Aqueles que no momento da entrega não foram receber, passaram 90 dias na prefeitura, pequenos agricultores não foram receber esses títulos na prefeitura e eles foram devolvidos para cá. O fato é que nós temos atualmente, né, de títulos novos para entregar, já prontos, 5.284 e devolvidos pela prefeitura mais de 10 mil. Né? E o que é que tem acontecido? Assim, quando algum secretário de Agricultura vem nos visitar aqui e se a prefeitura tiver feito, né, um convênio com o IDACE, nós podemos entregar, como de fato temos entregado esses títulos ao próprio secretário de Agricultura. Nessa mesma semana, né, em que nós estamos, eu fiz a entrega de mais de 223 títulos, para ser mais preciso, né, ao secretário de Agricultura do município do Graça. Então, pode aproveitar esse programa, né, para divulgar para os agricultores, para divulgar para o secretário de Agricultura, né, que se quiserem se antecipar, né, e virem aqui, né, ao IDACE, nós podemos entregar, né, a esses secretários os títulos, evidentemente que mediante recibo. Né? Enquanto isso, queremos nos planejar para, no final do inverno, né, a gente poder fazer a entrega dos títulos nos próprios municípios, ou pelo menos nas sedes, né, das 14 regiões administrativas do nosso estado. Não sei se foi muito longo, não sei se foi muito confuso, mas está aí a minha informação, tá bom? Muito obrigado, viu, Luzenor? Muito obrigado a todos os ouvintes do Alerta Geral. Você ouviu a palavra do superintendente do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, IDACE, João Alfredo. Não, João Alfredo, você não foi longo, você foi muito didático nessas explicações, e o que fica para mim e para os ouvintes do Jornal Alerta Geral é essa brecha, esse buraco aí que está nas mãos dos secretários de Agricultura dos municípios do Ceará. Pelo que eu entendi, e a informação foi esclarecedora nesse aspecto, João Alfredo, é que as prefeituras, as secretarias municipais de Agricultura, jornalista Beto Almeida, deixaram de entregar 10 mil títulos. Esses títulos de terra, pelo que eu entendi, ficam durante 90 dias na sede das secretarias de Desenvolvimento Agrário ou de Agricultura dos municípios e depois são devolvidos ao governo do estado, no caso ao IDACE. Ou seja, são 10 mil títulos que estão esperando os secretários municipais pegá-los aqui na sede do IDACE e transferi-los para quem de direito, no caso, os agricultores que passam a ser proprietários da terra a partir dessa documentação. E os secretários municipais, Luzenor, têm que dar essa contrapartida, porque isso é um esforço do próprio governo e também do IDACE, porque ele acaba com essa emissão dos títulos fortalecendo a agricultura familiar. Ou seja, ele promove, quando o Estado, por meio do IDACE, promove a aquisição de terras para os agricultores, porque o título de propriedade é isso, ele garante aquela posse daquela terra. E dá o quê? Ele está contribuindo para a geração de emprego, de renda no campo, aumentando a segurança alimentar e principalmente melhorando o desenvolvimento das regiões no interior do Estado. E é claro que as secretarias municipais de agricultura têm um papel que é exatamente finalizar, ou seja, fazer com que esses títulos cheguem aos proprietários na zona rural. E como o assunto está nessa pauta da zona rural, da área rural, o jornalista Beto Almeida do Domingos Távora acaba de nos mandar as informações sobre as chuvas que caíram nas últimas 24 horas no Ceará. O boletim que acaba de sair às 7 horas e 40 minutos, liberado pela FUNSEMI e repassado aqui ao Jornal Alerta Geral pelo Domingos Távora, diz o seguinte:
Meruoca, posto Meruoca, 189 milímetros. São Gonçalo do Amarante, 180 milímetros. Maranguape, na fazenda Columijumba, 165 milímetros. Moraújo, açude Várzea da Volta, 137 milímetros. Outro registro também, São Gonçalo do Amarante, 128 milímetros. Em Santa Quitéria, posto Macaraú, é isso mesmo, 113 milímetros. Em Maranguape, no posto Maranguape, 110 milímetros. Em Granja, no posto Pessoa Anta, 110 milímetros. E para finalizar, em Pacujá, 104 milímetros. Domingos Távora, estou aqui tentando respirar com tantas informações sobre as águas que banham o estado do Ceará, principalmente a região norte e também a parte da região da Ibiapaba, aqui região norte, região metropolitana de Fortaleza e ali na região norte ainda Granja, né? E Pacujá também na região norte. Falei região da Ibiapaba, mas a concentração das chuvas foi mais no norte do Ceará. E aí, Luciano, nós estamos o quê? Há 2 dias da finalização do mês de abril. E o tempo ainda pode surpreender, inclusive na média histórica de chuvas. É claro que essas chuvas, elas não ocorrem distribuídas de igualmente em todo o território do estado do Ceará. Tanto é que, por exemplo, mesmo no Baixo Vale Jaguaribe, dizendo Russas, por exemplo, já passou a média dela para o mês de abril. No entanto, o município de Aracati está abaixo da média nos índices de chuvas ali para o município. Isso mostra que a distribuição espacial das chuvas não é igual para todo mundo, mas que nós temos uma quadra invernosa que está se confirmando acima da média, sem dúvida. Então, para você, ouvinte internauta, a FUNSEMI, nesse boletim das 7 horas e 40 minutos, registrou que a maior chuva entre 7 horas da manhã de ontem e 7 horas da manhã de hoje foi no município de Meruoca, no posto Meruoca, com 189 milímetros. E aqui na região metropolitana de Fortaleza tem chuva e também o tempo muito nublado. Registrar ao final da nossa edição de hoje, jornalista Beto Almeida, o aniversário do nosso ouvinte diário, o Lael Cimente, que está nesse momento em Caucaia, onde também tem chuvas. E, para finalizar, dizer o seguinte, a você, ouvinte internauta que nos acompanha diariamente, eu vou fazer um pedido de desculpas, mas dizer ao mesmo tempo que, como consequência dessas chuvas, da falta de energia elétrica, da instabilidade na rede de computadores, na área da internet, nós tivemos muitas dificuldades para levar ao ar hoje o conteúdo que sempre primamos pela qualidade, para você, ouvinte internauta. Fica esse registro de lamento porque não conseguimos entregar a você o que sempre preparamos e desejamos. Um jornalismo com a qualidade técnica que marca o papel no exercício dessa atividade do Sistema Ceará Agora de Comunicação. Pois não, Beto? Não, só para encerrar rapidinho, dizer que a gente chamou aqui a questão do prefeito afastado, aliás, de Pacatuba, Carlomano Marques, sabendo, Zeno, que na terça-feira ele depôs para uma comissão da Procap, do Ministério Público Estadual. E agora o advogado da defesa dele, que é o Leandro Vasques, entrou aí com um pedido junto ao Tribunal de Justiça para que seja revogada a prisão temporária do prefeito Carlomano, que está afastado do cargo desde 18 de abril. A preocupação aí, sabe qual é, Luciano? É de que o Ministério Público possa pedir a prisão preventiva, ou seja, transformar uma prisão temporária em preventiva do prefeito afastado de Pacatuba, Carlomano Marques, que continua internado. E uma das coisas que recaem, além daquelas questão das licitações e que a Procap analisa 19 milhões em contratos suspeitos de irregularidades, é que foi encontrado uma quantia, de mais de 295 milhões de reais, que esse dinheiro foi apreendido numa das residências do Carlomano Marques. 295 mil reais, Beto, e não 295 milhões de reais. Não, 295 mil, perdão, 295 mil. Só que o advogado disse que esse acordo, aliás, que a origem desse dinheiro é lícita, que faz parte de verbas referentes às contribuições previdenciárias do Carlomano, lá da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, ouvinte internauta, uma boa quinta-feira. Uma boa quinta-feira a todos, até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.